Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, a mais um vídeo aqui do canal da Atos e Fatos Contabilidade. Hoje a gente está gravando o nosso podcast da área trabalhista e iniciamos com um tema muito importante e muito interessante para todo e qualquer empresário que tem funcionário ou pretende ter. E para isso eu convidei uma especialista no assunto, a Adriana, para contribuir aqui com o nosso episódio. Mas antes de mais nada eu quero te falar sobre a Atos e Fatos Contabilidade, empresa de contabilidade e assessoria empresarial que tem como missão contribuir ativamente no dia a dia dos seus clientes, entregando muito mais que a tradicional contabilidade. E no episódio de hoje, então, a gente vai conversar sobre rescisão, modalidades de rescisão. E aí? Justa causa, pedido de demissão, rescisão sem justa causa, acordo trabalhista. Tudo isso, Adriana, a gente vai conversar hoje. Seja muito bem-vinda. Olá, Thiago, muito obrigada. Vamos falar sobre rescisões. Rescisões geralmente costuma ser um tema polêmico, pois vem aí um encerramento de contrato e às vezes ele pode ser amigável, às vezes não. Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma das modalidades de rescisão. Muito legal, agradeço você ter aceito o convite. E vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre rescisão, mas logo depois da vinheta. Não perca, vem conosco. Adriana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Então, propriamente entrando agora no tema que a gente se propôs a conversar hoje, trazer informações aqui para os nossos clientes, para os nossos empresários. Por que é tão importante o empresário conhecer sobre rescisão, as modalidades de rescisão? Que legal, primeiramente eu agradeço a oportunidade, Thiago, de estar aqui dividindo e compartilhando o conhecimento, para o dia a dia do nosso empresário. E rescisão costuma ser um tema polêmico, Costuma ser, tem situações que não, que é mais tranquilo, mas ela visa aí um rompimento, de um relacionamento, de um relacionamento trabalhista. Então, assegurar que o colaborador está recebendo todos os direitos, que a empresa está cumprindo com todas as suas obrigações, vai evitar muitos transtornos e muitos estresses futuros, como uma demanda trabalhista, por exemplo, a empresa será acionada devido a não ter cumprido todos os pontos que a regulamentação pede, que a legislação exige, E até para garantir ali no ambiente de trabalho que esse colaborador não vá sair falando mal da sua empresa, causando aí até um desconforto interno na própria empresa. Então é muito importante esse tema. Muito, muito interessante, e também posso acrescentar que você, como empresário, conhecer essas modalidades, com certeza você vai poder agir dentro do seu negócio, Enquanto está ocorrendo a situação, você vai saber se posicionar, Você vai entender como funciona essas modalidades de rescisão. É algo muito comum, a gente tem uma incidência muito grande dentro do escritório relacionado a demandas, a solicitações desse trabalho, dessa área dentro do escritório. Então faz todo sentido aqui a gente trazer informação para contribuir e para a gente transmitir conhecimento, informações relacionados a isso. E falando então de rescisão, vamos começar a descascar esse abacaxi. E para começar sobre as modalidades de rescisão, eu quero trazer, não sei se é a mais difícil, mas talvez a que tenha mais particularidades e que o empresário tem que tomar mais cuidado. A rescisão por justa causa, Adriana. E aí, rescisão por justa causa. Vamos falar sobre esse abacaxi? Bora, Thiago, bora lá. A rescisão por justa causa ela é amparada pelo artigo 482 da CLT, em algumas alíneas que a gente vai falar sobre elas, E ela costuma ser um pouquinho polêmica, porque se você está demitindo alguém por justa causa, houve uma má conduta, houve um desvio de procedimento, algo aconteceu que não seguiu o que foi previsto no contrato de trabalho. Então, por isso ela é um pouquinho mais polêmica e ela tem algumas particularidades que precisa se atentar para que a empresa siga ali os procedimentos e esteja respaldada e depois não sofra uma reversão trabalhista numa demanda judicial. Então, a rescisão por justa causa é uma das modalidades que eu posso extinguir o contrato de trabalho que eu tenho com o meu
colaborador. Exatamente. E você vai poder utilizar a demanda de rescisão por justa causa quando o colaborador cometeu um ato grave, uma falta grave dentro da sua empresa. Então, ele é um rompimento de contrato mais bruto, mais brusco ali do relacionamento. Derrubou o cafezinho no corredor, justa causa. Não é bem assim que funciona. Para aplicar a justa causa, precisa ser... precisa ter acontecido um fato efetivamente grave. Grave, um fato grave. Só derrubar o cafezinho no corredor não é motivo suficiente para uma justa causa. E esses motivos graves da rescisão por justa causa, a gente chama, eles estão tipificados, eles estão escritos na legislação. Exatamente. Existe um artigo geral que trata sobre isso e dentro desse artigo ele é subdividido em alíneas, que são motivos que o empresário vai ter como amparo legal para proceder com uma demissão por justa causa. Que legal. Então, a gente entrando propriamente dito, lá no artigo 482, é ele que embasa, é ele que vai dizer quando você pode fazer uma rescisão por justa causa. Exatamente. E um desses itens lá do 482 é o ato de improbidade. Então, um ato de improbidade dentro do contrato de trabalho, ele pode configurar a justa causa. Então, o ato de improbidade, Thiago, ele está ligado à questão financeira na empresa. Então, tudo que é relacionado, o colaborador furtou, ele desviou dinheiro, ele desviou patrimônio de dentro da empresa, ele pode ser desligado por justa causa por um ato de improbidade dentro da empresa. Então, o empregador pode fazer o desligamento dele. O furto, o roubo dentro da empresa, ele caracteriza a justa causa, uma das modalidades. Caracteriza a justa causa. E é muito importante ressaltar também que, assim, só o ouvir dizer, fulano diz que aconteceu isso, ele não ampara o empregador. Então, é importante que ele tenha respaldo para isso. Eu tenho filmagens de câmeras, eu tenho testemunhas que me amparam que aquela situação realmente aconteceu. Aí sim você procede com o desligamento por justa causa daquele trabalhador. Então, esse primeiro ponto, a gente está falando assim, o ato de improbidade. Exato. Tem vários itens que caracterizam dentro do 482 a justa causa. Correto. Né? Seguindo ali a lógica do artigo 482 da CLT, a gente vai ter a incontinência de conduta ou mau procedimento. Esse é um dos itens dentro do 482 que trazem a questão da justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento. O que seria isso para a gente conseguir aplicar, sendo o caso, uma justa causa nesse contrato? A incontinência de conduta, Thiago, ela está relacionada a ato sexual. Então, eu ter um ato sexual dentro da empresa, ou eu propagar conteúdos sexuais dentro da empresa, conteúdos pornográficos, eles podem levar à justa causa. Já o mau procedimento, ele é bem abrangente, é basicamente tudo aquilo que não está nas demais alíneas, né? Então, tudo aquilo que a gente não conseguir encaixar nas demais alíneas, ele pode encaixar como um mau procedimento para conceder uma justa causa. Entendi. Então, o empregado nesse item aqui do 482, nessa alínea, se ele mandar um vídeo pornográfico para um colega de trabalho, algo que incomode o colega de trabalho, isso pode ser motivo de justa causa. Pode ser motivo de justa causa. Inclusive, os equipamentos de trabalho, os meios de comunicação de trabalho que são da empresa, por exemplo, o WhatsApp corporativo, o e-mail corporativo, eles podem ser monitorados pelo empregador, para que seja ali constatado que o uso destina-se somente para a realização profissional, para que a atividade do colaborador seja exercida. O e-mail, o telefone corporativo da empresa, o empregador, ele pode fazer a fiscalização? Pode fazer o uso da fiscalização. Fiscalização não é o correto, o termo mais adequado, mas um monitoramento, sim, para se garantir de que realmente está sendo utilizado as ferramentas de forma adequada pelo colaborador. Então, sendo corporativo, ele pode ter esse monitoramento, sim. Legal, muito interessante. Seguindo então os itens do artigo 482 da CLT, que trazem ali os motivos de uma rescisão por justa causa, a gente tem mais um ponto aqui que diz assim, na letra da lei,
Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. O que diz essa alínea dentro do 482? O que é essa negociação habitual, né, quando constituir ato de concorrência com a empresa? Conta para nós um pouco sobre esse ponto, por gentileza. Isso é as famosas fugidinhas de trabalho para trabalhar para fins próprios, né? Poderia trazer alguns exemplos, até mesmo na nossa área, por exemplo, né? Somos um escritório de contabilidade, tem uma época do ano que a gente faz o imposto de renda pessoa física. Então, é uma demanda específica, mas eu, Adriana, não posso sair divulgando ou captando imposto de renda, né? E fazendo eles por conta própria, sem a devida autorização do meu empregador. Então, eu devo uma lealdade para com o meu trabalho. Eu não posso exercer uma atividade igual, semelhante, similar, fazendo concorrência com a minha empresa. Ou, por exemplo, eu trabalho numa loja de cosméticos, você vem comprar um determinado produto comigo e eu acabo ali de um jeitinho ou outro oferecendo um produto meu, um produto particular. Então, eu estou deixando de exercer a minha função e estou exercendo uma função de forma particular, vendendo um produto meu dentro da empresa a qual eu estou ali prestando aquele trabalho. Então, eu não posso praticar esse tipo de conduta, não posso ter esse tipo de conduta no ambiente de trabalho, salvo se, né, por exemplo, vamos liberar dentro do nosso escritório para que as pessoas façam imposto de renda para fora. Por exemplo, aqui não é cliente da Atos e Fatos, está liberado o nosso time fazer o imposto de renda. Então, tendo autorização expressa do empregador, isso pode acontecer. O que não pode é, de forma não autorizada, acontecer essa concorrência. É um dos motivos, então, para rescisão por justa causa. Um dos motivos de rescisão por justa causa. A concorrência com a própria empresa, no caso. Correto. Interessante. Então, a gente já passou aqui por 3 itens, né, que trazem aí a possibilidade da justa causa. Seguindo, é um artigo extenso, um artigo aqui que a gente vai trabalhar bastante. O próximo item que a gente tem aqui é a condenação criminal do empregado. Transitada em julgada, não havendo suspensão ou execução da pena. Isso aqui, condenação criminal. Então, o empregado, ele foi condenado, ele é culpado, né? Está culpado, está declarado, preso, motivo de rescisão por justa causa. Exatamente, mas aqui tem um detalhe bem importante, que existe uma diferença entre ele ser preso e ele ser culpado. Então, quando você tem um colaborador e ele foi preso, deve-se realizar a suspensão do contrato de trabalho dele, porque ele está impossibilitado de trabalhar. Fui presa, né? Teoricamente, cometi um crime. Teoricamente, porque não houve ali a constatação da culpa. Então, a partir do momento que ele foi preso, deve-se iniciar a suspensão do contrato de trabalho, não tendo mais incidência ali de FGTS, INSS, férias e 13º. Então, nesse momento, a suspensão do contrato de trabalho dele. Houve a condenação, constatado que realmente houve a culpa por parte dele, sim, a empresa pode fazer o desligamento por justa causa, encerrando o vínculo trabalhista com esse colaborador. Interessante, muito interessante. Então, se você for preso, condenado, né, se for culpado, né, a empresa poderá fazer a sua rescisão por justa causa. O bom é que você não seja preso, então. Exatamente. Entendi. Então, seguindo ainda os itens do 482 da CLT, nós temos aqui o item desídia no desempenho das respectivas funções. Mais um item como parte aqui da rescisão por justa causa. Desídia no desempenho das respectivas funções. É possível você trazer algo que encaixe aqui para trazer clareza a esse conhecimento para nós? A desídia, ela pode ser considerada de algumas formas, como negligência, a falta de zelo no ambiente de trabalho, faltas e atrasos recorrentes também podem ser considerados desídia, assim como a baixa produtividade sem ali um fator que motive ou que impacte no desempenho das funções. Então, por exemplo, o colaborador que chega atrasado todos os dias, já foi aplicado advertência verbal, advertência escrita, a suspensão, e ele continua
continua faltando, continua deixando a desejar no seu trabalho. Ou, por exemplo, sou um operador de máquina e tenho ali dentro da regulamentação da minha função que de determinado momento, por exemplo, a cada 2 meses, a cada 15 dias, eu preciso parar o meu equipamento de trabalho para fazer um check-up, para fazer uma manutenção, e eu simplesmente ignoro essa regra, ignoro esse comando e continuo com o equipamento trabalhando. E o equipamento para de funcionar, estraga uma peça, danifica, então eu estou negligenciando uma situação e isso pode levar a uma justa causa, sim, por desídia. Pode, nesse exemplo que você traz, pode trazer um prejuízo muito grande para o empregador, né? Com certeza pode. Deixar de fazer uma manutenção do equipamento, no exemplo que você trouxe. Exatamente. Né? Eu deixar de fazer uma manutenção de um equipamento, normalmente um equipamento caro. Vamos falar de uma máquina, por exemplo, de 300 mil reais, 200 mil reais, né? Um equipamento de grande porte. Um caminhão, uma máquina, algo Exatamente. Exatamente. É sempre interessante que esses documentos, esse processo, essa manutenção esteja escrita. Exatamente. As orientações, elas sempre devem estar pautadas e documentadas, né? Então, desde aí uma RCF, né, que é a descrição exata da função do colaborador, o que ele precisa fazer, qual é o tempo que ele precisa fazer, né? Nessa questão da manutenção também é muito importante que ela esteja escrita para depois não ter aquela, não fui orientado, eu não sabia, não fiz porque ninguém me avisou, né? Bem interessante mesmo. Seguindo, tá? A gente chegou aqui no MER. Chegamos aqui na embriaguez habitual ou em serviço. Então, não se pode tomar bebida alcoólica no trabalho. Não só no ambiente de trabalho, Thiago, mas o antes do ambiente de trabalho, ele também pode impactar. E esse ponto ele é muito importante a gente avaliar sempre o cenário e o contexto. Por exemplo, sou motorista de uma ambulância, eu posso ser desligado por justa causa se eu estiver bebendo ali no meu ambiente, no meu momento de trabalho. Mas se eu bebi antes do meu ambiente de trabalho, antes do meu expediente de trabalho, e eu chego embriagado para dirigir uma ambulância, estou usando o exemplo de uma ambulância, mas pode ser um motorista de um material de construção, por exemplo, e eu estou embriagado, eu estou alcoolizado, isso vai impactar diretamente na minha função e, além de tudo, ser algo contra a legislação de trânsito também. Então, é algo que não pode acontecer. E se acontecer, o empregador pode sim desligar o colaborador por justa causa. Nesse exemplo que você traz, né, um motorista, ele vai colocar a vida ali de, né, quantas pessoas em risco? Dele e a vida de terceiros em risco. Colocando o equipamento, se utilizando do equipamento da empresa, né, ainda nessas condições, né, bêbado, embriagado. Exatamente. Então, bêbado e embriagado, justa causa. Pode ser feito um desligamento por justa causa. Pode ser feito. Logicamente, a gente traz aqui é importante que seja analisado o caso concreto, seja analisado o caso concreto de cada situação, mas a embriaguez, você estar bêbado no ambiente de trabalho, é um dos motivos aí que você pode ter o seu contrato rescindido por justa causa. Exato. Um detalhe que a gente sempre fala para se avaliar o contexto e o cenário é, por exemplo, vamos trazer o mesmo caso para uma outra função. Sou um atendente de loja. O grau do impacto desse problema, ele já não é considerado tão grande quanto um motorista, né? Um atendente de loja, e na questão de embriaguez, pode ser considerado uma doença, algo que são 2 pesos, né? Então pode ser interpretado de formas diferentes. Por isso sempre a questão do diálogo com o colaborador, orientar primeiramente, né? Aquela questão da advertência verbal, buscar ajuda, né? Tudo isso precisa ser avaliado no ambiente de trabalho. De fato, analisar o caso concreto, né? O caso concreto. É diferente a função de uma pessoa que está atrás de um balcão fazendo um atendimento, de um motorista, né, muito diferente. Então, exatamente. O resultado da embriaguez, o resultado em relação à rescisão pode ser diferente dependendo do caso concreto. Com certeza. Entendi, muito interessante. Seguindo então aqui os itens, violação de segredo da empresa. Tudo isso que a gente está comentando você acha no artigo 482 da CLT
dentro das suas alíneas ali, ele traz cada item que a gente está trazendo aqui para você. O próximo, então, Adriana, é violação do segredo da empresa, um dos motivos de rescisão por justa causa. Exatamente. Isso é um dos tópicos que a gente bate muito aqui dentro, que a gente sempre trata muito com o nosso time, muito com os nossos colaboradores. Trazendo, por exemplo, prático a nossa empresa. Nós trabalhamos aqui com dados e informações sigilosas, que a gente costuma falar que nem o delegado batendo na nossa porta e falando, me dá as informações, a gente não disponibiliza. Existe aí um conceito, né, e uma questão de que a gente só pode fornecer informações de qualquer cliente para qualquer situação através de uma ordem judicial. Então, qualquer colaborador que disponibilizasse informações de cliente ou até mesmo da própria empresa, documentos internos, manuais internos, ele pode ser desligado por justa causa e aí incorrer em outras situações também dentro da justiça. Mas não, eu não posso passar telefones de contato específicos, né, de clientes para outras situações, para negociações, modelos de documento, né? Algumas pessoas pensam que é só um modelo de um contrato de trabalho. Não, isso é um modelo padrão da empresa, né? Um modelo específico que você não acha lá no Google digitando modelo de documento X, ele é um documento padrão daquela empresa, então ele não pode ser disponibilizado para um terceiro sem a autorização ali do empregador. Muito interessante. Dentro de uma empresa que nem a nossa, a gente trabalha, a grande maioria dos documentos que a gente trabalha são documentos que têm sigilo fiscal. Para que um terceiro tenha acesso a essas informações, é necessário uma autorização judicial. Nós temos acesso a essas informações porque essas informações são o nosso material de trabalho, né? A gente trabalha com essas informações, então naturalmente, pelo contrato que a gente tem com os nossos clientes, a gente tem acesso a essas informações e a gente também trabalha de uma forma muito, posso dizer, muito dura, muito consistente em relação aos termos de confidencialidade, as boas práticas em relação às informações, a não transmissão de informações para terceiros, somente com autorização do nosso cliente. Então aqui envolve várias práticas e boas práticas para que você tenha esses procedimentos para minimizar qualquer risco, né, de saída de informação e ocorrendo alguma saída dessas informações e sendo constatado, né, podendo aplicar a justa causa e até mesmo buscar, sendo o caso de maneira criminal, né, e dentro do direito civil também, a reparação dos danos causados. É muito importante esse item, né? Então a gente passou aqui pela violação do segredo da empresa. Seguindo ainda esse artigo bem extenso que a gente está trabalhando aqui, o próximo item, Adriana, a gente tem atos de indisciplina ou de insubordinação. E aí, minha querida, o que você Legal. me diz em relação a essa linha, atos de indisciplina ou insubordinação? A indisciplina e a insubordinação, possuem características diferentes. A indisciplina é tudo aquilo que já está previsto e eu não cumpro. Então, por exemplo, eu não posso utilizar o celular em determinado ambiente de trabalho. Dentro da empresa é proibido o uso do celular dentro de determinado ambiente. Eu utilizando o celular, eu estou descumprindo, eu estou tendo um ato de indisciplina com relação a uma norma que já está prescrita, que já está prevista ali dentro da empresa. Agora, a insubordinação, ela está mais relacionada a uma ordem, a um comando que foi realizado. Por exemplo, você me solicitou para que eu fizesse determinada demanda com prioridade naquele dia. Eu simplesmente ignorei o seu pedido e fui fazer a demanda de acordo com aquilo que eu achava conveniente ou pertinente. Então eu fui insubordinada, eu não cumpri com aquela solicitação que o meu empregador fez, que o meu gestor fez de forma direta. É um dos motivos aí em relação então à rescisão, né, por justa causa. Por justa causa. Exatamente. Aqui você, né, já comentou, mas nessa linha em relação a possivelmente você documentar essas práticas que o empregado teve, que não foram boas, então, nessa linha a gente poderia trazer aqui talvez as questões das advertências,
caberia também nesse... Com certeza, e eu viria até um pouquinho antes. É muito importante que o empregador, que a empresa de forma geral, que ela tenha o seu regimento interno. O regimento interno, ele tem validade, inclusive dentro da esfera trabalhista, né? A gente vem lá com a CLT, as normas regulamentadoras, a CLT, que são os acordos sindicais, né? Que são firmados, e o contrato de trabalho do colaborador, e logo na sequência o regimento interno, onde é assinado pela empresa e pelo colaborador. Nele pode estar escrito todas as regras que regulam o funcionamento da empresa. Situações simples, mas que no dia a dia podem causar transtornos, desde o ambiente de café, a manutenção de determinada situação, como que você espera que o colaborador trate ou não o seu cliente, né? Por exemplo, nós temos um procedimento que cada cliente que chega dentro da loja, ele precisa ser atendido assim. Um bom dia assim, um bom dia de forma diferente, né? Algo nesse sentido. Então, quando está escrito, ele está documentado, né? O colaborador precisa seguir aquela regulamentação. Então, não cumpriu com aquilo, a gente sempre orienta. A primeira é a advertência verbal. Chamar o colaborador: olha, Thiago, né? Tá vendo que no nosso regimento interno você descumpriu o que está previsto aqui, você não cumpriu com o que a gente combinou que seria feito, né? E a primeira é sempre verbal, com o intuito de orientar para que aquilo não aconteça novamente. A intenção da advertência é a manutenção do contrato de trabalho, a instrução, a orientação do contrato de trabalho primeiramente, e depois disso, obviamente, documentar que a empresa realmente ela orientou, ela sugeriu, ela notificou que o colaborador estava agindo em desacordo. Então, a segunda orientação, a segunda advertência, ela precisa ser por escrito, embasando ali o fato que aconteceu, o que foi descumprido, né, com base ali no artigo 482 também. Bem interessante. E pós também, complementando, pós advertência verbal, advertência por escrito, pode ser aplicada a penalidade de suspensão também, que você vai documentar isso por escrito também, mas ela é uma penalidade um pouquinho mais sofrida, porque você vai penalizar o colaborador. Por exemplo, Thiago, a partir de amanhã você está suspenso, você não trabalha por 2 dias, e esses 2 dias eles são descontados da remuneração do colaborador. E tudo isso vai te trazer, como eu posso explicar, numa questão trabalhista, tudo isso vai te trazer amparo para falar: olha, o colaborador ele foi advertido, eu tinha um regimento interno, adverti ele de forma verbal, adverti ele por escrito, suspendi, e mesmo assim ele continua tendo as mesmas práticas que inviabilizam a continuidade do contrato. E que, pelo artigo 482, eu estou amparado a proceder com desligamento por justa causa. Bem interessante, né? A prática do dia a dia dentro da empresa, ela está aí se documentando sobre os fatos, né, que ocorrem. Né? Bem interessante mesmo. É muito legal essa parte aqui. Então, seguindo, Adriana, tá indo para um próximo item para a gente ver se a gente consegue terminar esse 482 hoje. Eu tenho aqui o abandono de emprego. Pode acontecer a justa causa no abandono de emprego? O que é o abandono de emprego? Traga um pouco de luz para nós sobre esse ponto, fazendo um favor. O abandono de emprego ele consiste quando o colaborador deixa de exercer as suas funções por 30 dias, né? Então, o que acontece? O colaborador começou a faltou o primeiro dia, é natural que o empregador, caso o colaborador não se manifeste, faça ali um contato inicial: oi, Thiago, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tu não compareceu no trabalho hoje? Pode ser que o colaborador esteja impossibilitado, esteja hospitalizado, e tudo isso é compreensível, né? O que acontece é se essa falta continua se repetindo e você não tem nenhum retorno por parte do colaborador. Então, o empregador buscou contato, não teve retorno por parte do colaborador, é muito importante que o colaborador notifique é muito importante que o empresário notifique o colaborador por aquela falta. Então, prezado Thiago, notamos a sua ausência na empresa, né? Se necessário, a gente pode auxiliar na formalização desse documento, e a gente tem algumas formas aí de notificar esse colaborador. A gente pode notificar no WhatsApp, a gente pode notificar via Telegram, a gente pode notificar via correspondência. Também muito importante nesse sentido estar com o endereço do colaborador sempre atualizado, para que essa notificação ela tenha êxito. Notificou, recebeu ali
ou a comprovação da notificação, seja um AR, se postou via correspondência, ou o retorno do próprio telegrama, né, que a notificação foi entregue, inicia-se a contagem de 30 dias. Deu 30 dias, o colaborador não compareceu, a gente aconselha ainda que no final desses 30 dias seja notificado, estamos procedendo com o seu desligamento por justa causa, devido ao não retorno das suas atividades, né. Obviamente, eu costumo falar que nessa situação pode acontecer de mandei a primeira notificação falando Thiago retorne ao ambiente de trabalho e o Thiago retornar ao ambiente de trabalho mesmo ali decorrido de 7, 10 dias de faltas. Então o empregador precisa estar atento a esses detalhes também, mas não deixar de aplicar a notificação pelo correr o risco ali do Thiago retornar ao ambiente de trabalho. E depois disso procede com o desligamento. Muito importante ainda informar essas faltas para a contabilidade, para a área trabalhista, né, da sua empresa, para que seja lançado as faltas. Isso vai impactar no período de férias, vai impactar no período de 13º, né, e vai fundamentar a rescisão para que ocorra uma rescisão por justa causa. Bem interessante vários pontos aqui que você trouxe, inclusive faz sentido no início dessa relação, quando foi solicitado o endereço do empregado. Exatamente. Um dos pontos importantes quando você vai registrar o funcionário é a questão do endereço, né, a comprovação desse endereço, para que numa situação como essa que você precise notificar esse empregado, você tenha ali o endereço, mecanismo correto, né, o endereço válido para comprovar e tudo mais, né, bem interessante e muito importante esses pontos aqui da documentação, né, de tudo que você precisa fazer, bem legal mesmo. Seguindo aqui, querida, né, dentro do 482, eu posso agredir, posso xingar, posso bater dentro do ambiente de trabalho. Existe algum limite estipulado, né, que eu possa aí fazer, né, se eu tiver algumas ações meio doidas, né, algumas condutas meio fora da casinha, assim, começar a xingar o pessoal, né, os meus superiores? Posso levar uma justa causa nas costas por causa disso? Pode sim. E o artigo 482 ele traz duas linhas que separam um pouquinho esse relacionamento. Uma delas é voltada para superiores, né, cargos de hierarquia superiores ao seu, ou até mesmo proprietário da empresa, ou dono da empresa. E o outro ele fala ali sobre todo o restante que envolve todas as outras pessoas que envolvem dentro da empresa. Então, às vezes, aquela questão de xingar o cliente, reclamar com o cliente, ou até mesmo um fornecedor, vou brigar com aquele fornecedor porque ele não fez o que precisava fazer. Tudo isso, dependendo do contexto e de como aconteceu, ou até mesmo uma agressão física, né? Partimos aí para as vias de fato, pode vir a caracterizar sim um desligamento por justa causa, seja entre colaboradores, entre o colaborador e o superior hierárquico dele, ou o dono da empresa, ou ele e um cliente, o colaborador e um fornecedor, por exemplo. Tudo isso pode ensejar sim uma demissão por justa causa. E não somente a agressão física, né, mas a agressão verbal, a disseminação dessa contaminação de ambiente através desse tipo de agressão, ela pode sim ser considerada motivo para justa causa. O empregado está fazendo atendimento de um cliente no balcão e por qualquer motivo ali ele se perde e começa a xingar esse cliente na frente de todo mundo e dá o maior auê ali dentro da loja. Esse poderia ser um motivo de rescisão por justa causa. A previsão no artigo 482 para que sim. Aí entra toda uma questão de análise do cenário, análise do contexto, o bom senso do empregador, entre você olhar e falar, não é um comportamento típico, não tem um comportamento agressivo desse colaborador. E a gente volta lá para a questão da advertência verbal, advertência por escrito, a suspensão. São comportamentos diferentes. Às vezes você tem um colaborador que atipicamente ele teve um comportamento ofensivo e que o empregador ele pode vir a responder com o fornecedor ou com o cliente por isso, né? Mas o relacionamento com o colaborador ele precisa ser avaliado dentro do artigo 482 da CLT. Preciso avaliar, né? Preciso avaliar, preciso avaliar o caso concreto. Bem interessante mesmo. Adriana, uma pergunta bem interessante que já chegou
algumas vezes para nós aqui no escritório, qual é a diferença em relação aos direitos trabalhistas de uma pessoa que é demitida por justa causa para uma pessoa que é demitida sem justa causa? Por gentileza, contribua com isso. Legal. Conosco. Muito importante isso, até mesmo para o empregador ter essa ciência, né, do que vai impactar lá na rescisão do colaborador, nas verbas que ele vai receber. Na demissão por justa causa, o colaborador ele vai receber os dias efetivamente trabalhados daquele mês e férias vencidas. Ele perde direito ali aos direitos em aquisição e ele também perde ali aviso prévio, perde a multa rescisória do FGTS, perde direito ao saque do seguro-desemprego. E quando a gente fala em reversão trabalhista, é exatamente isso. Se a empresa aplicar uma justa causa de forma indevida ou não seguir todos os passos necessários para configurar essa rescisão por justa causa, ou lá na frente numa demanda trabalhista onde ela for acionada, ela corre o risco de responder e ter que vir aí pagar aviso prévio, multa rescisória de 40% do FGTS, né, indenizar o período de seguro ou, caso a justiça entenda, fazer ali a liberação do alvará para saque do seguro-desemprego. Direitos esses que numa demissão sem justa causa ele teria. Interessante. Não parece, mas a gente está quase conseguindo chegar ao fim aqui do artigo 482 da CLT, né, dos itens que trazem as modalidades da rescisão por justa causa. E chegamos num item aqui, no penúltimo, que ele traz a prática constante de jogos de azar. Confesso que em todos esses anos eu não vi isso na prática ainda, a gente tem que trabalhar com os documentos por esse motivo. Mas temos aqui, Adriana, como um dos itens de rescisão por justa causa, prática constante de jogos de azar. Um joguinho do bicho, amanhã vai dar... Isso pode então ser um dos motivos de eu ser mandado embora por justa causa? Não posso ter uma fezinha? Interessante e intrigante essa linha que o artigo 482 traz para nós. Eu confesso que particularmente também, Thiago, não tive nenhuma situação, nenhum pedido de desligamento por justa causa com base nisso, mas a CLT ela traz essa previsão, né? Porém, ele realmente precisa impactar no desempenho das atividades do colaborador. Então, só o colaborador ir e fazer uma fezinha, jogar um dado, fazer algo nesse sentido, não impactando nas atividades, não impactando no desempenho dele dentro da empresa, até porque o que ele faz fora da empresa, de cunho pessoal, não afetando as atividades dele dentro da empresa ou propriamente a empresa, não poderia ser levado em consideração para uma justa causa, né? E como a gente falou, não é algo comum, não é algo que a gente visualize aí, até mesmo dentro do mercado de trabalho, não é algo que se costuma falar com frequência. Legal, muito interessante mesmo esse item, né? Então tá liberado para fazer o joguinho, mas não no ambiente de trabalho e não pode prejudicar também você ou os colegas ali do ambiente de trabalho. Exatamente. Basicamente é isso. É isso, né? Legal. Então vamos partir aqui para o último item, a última linha. Que legal. Querida, o último que a gente tem aqui é a perda da habilitação profissional ou requisitos específicos exigidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Perda de habilitação profissional ou requisitos específicos exigidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa, uma ação do empregado, motivo por rescisão por justa causa. Pode encaixar uma justa causa por esse motivo? Sim, podemos sim. Alguns exemplos assim mais drásticos que eu poderia trazer, mas por exemplo, temos uma clínica médica e temos um médico que perdeu ali a sua habilitação perante a medicina. Para ele perder a habilitação dele perante a medicina, ele praticou algo de forma indevida e foi condenado pelo conselho. Ele não tem mais como exercer aquela função ali dentro da empresa e de forma dolosa. Então,
situações como essa podem levar sim ao desligamento por justa causa. Eu ainda poderia colocar um outro exemplo aqui, que pode ser, digamos assim, suspeito ou levantar situações, mas, por exemplo, sou motorista de uma empresa, faço entregas dirigindo aí um veículo, seja um veículo de pequeno porte ou um caminhão, né? E perdi a minha habilitação por uso de drogas, por uso alcoólico, coisas nesse sentido. Então, eu estou impedida de exercer a minha profissão, estou proibida de exercer a minha função por algo que eu mesma me prejudiquei, eu mesma fiz. Então, a empresa não tem nada a ver com isso, ela poderia sim vir a praticar um desligamento por justa causa. Muito interessante, e com isso a gente conclui o artigo 482, todos os itens do artigo 482, a gente passou aqui, conversou um pouco sobre os itens então da justa causa, é isso, né? Correto, exatamente. E reforçando, né, Thiago, o contexto, o cenário como um todo do colaborador, ele precisa ser avaliado pela empresa, né? Situações isoladas de atrasos, coisas nesse sentido que são faltas leves, precisam ser avaliadas realmente antes de partir por uma justa causa, porque se o colaborador entrar na esfera trabalhista, mover uma ação trabalhista contra a empresa, isso pode ser revertido, a gente chama de reversão, né? E o que foi praticado pela empresa ser totalmente desconsiderado e a empresa vir aí pagar todos os direitos trabalhistas, multa rescisória do FGTS, até danos morais, digamos assim, possivelmente pode vir a ser encaixado por conta de não ter sido seguido todos os procedimentos que a gente orientou. Legal, muito interessante, acho que ficou bem explicado a importância de você ter os procedimentos, as boas práticas dentro da área trabalhista, ainda mais quando, se necessário for, você precisar aplicar aí uma rescisão por justa causa, muito importante você ter essas boas práticas. Adriana, vamos conversar um pouquinho sobre rescisão sem justa causa. A gente falou muito da rescisão com justa causa, mas agora a rescisão sem justa causa. O que a gente pode falar sobre isso? A rescisão sem justa causa é aquela movida por parte do empregador, então a empresa fazendo a dispensa do colaborador, e não necessariamente precisa ter um motivo explícito, né? Eu não preciso chegar e justificar para o colaborador o motivo pelo qual eu estou fazendo o desligamento dele. Claro que nada impede de que eu faça essa comunicação. Por exemplo, estamos reduzindo o quadro de colaboradores, ou essa área de atuação nós não vamos mais desenvolver dentro da empresa, né? Ou até mesmo, Thiago, algo que poderia levar a uma justa causa, por exemplo, atrasos constantes do colaborador. Mas não quero me incomodar com uma justa causa, sabe? Prefiro mandar ele embora, recebe todos os direitos dele, só não quero mais ter o colaborador ali dentro do meu quadro de colaboradores. E o que o empregador precisa fazer é fazer a comunicação do aviso para o colaborador, comunicar ele da dispensa. O aviso ele pode ser trabalhado ou indenizado e arcar aí com todos os custos, todos os direitos trabalhistas daquele colaborador, que consiste basicamente no aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, férias proporcionais, férias vencidas, acrescidas de 1/3, o 13º proporcional, as médias de eventos adicionais, como horas extras, né, e todos os eventos ali que fazem a composição da folha de pagamento, né, a multa rescisória do FGTS, bem como o pagamento dos FGTS de todo o período trabalhado. Lembrando que nessa modalidade a multa rescisória é de 40% sobre o valor total do FGTS daquele período. E a liberação do seguro-desemprego, nesse caso, também é cabível. Na modalidade, então, de rescisão sem justa causa, o empregado ele tem direito a todos os direitos. Todos os direitos trabalhistas, exatamente. Nesse cenário, Adriana, como funciona a questão do aviso prévio quando a empresa faz a dispensa do colaborador pelo modelo de rescisão sem justa causa? Legal, é muito importante isso. O aviso prévio ele pode ser sempre de duas formas: trabalhado ou indenizado. O aviso prévio trabalhado, ele consiste em você comunicar ao colaborador com 30 dias de antecedência que o contrato dele vai ser encerrado. Então, se eu fizer a comunicação dele hoje, a partir de amanhã, começa a contar os últimos 30 dias de contrato desse colaborador, que é o período de aviso prévio. No caso de dispensa por parte da empresa, o colaborador ele tem o direito a optar entre sair 7 dias antes, então ele vai trabalhar 23 dias do aviso e os últimos 7 ele não trabalha,
ou durante os 30 dias de aviso prévio, ele sai 2 horas antes da sua jornada habitual. Isso para quê? Para que ele consiga aí se organizar, buscar um novo emprego, então existe essa garantia de direito para ele. Um outro ponto sobre a questão de aviso, também muito importante, é o famoso aviso em casa. Não dá para fazer um aviso prévio trabalhado em casa, né? Exceto se for ali uma função que já exija, que já exista no home office. Mas tem um vendedor aqui na minha empresa, né? Estou desligando ele do meu quadro de colaboradores. Você vai cumprir o aviso prévio em casa. Não existe essa previsão de cumprimento de aviso em casa. O que existe é o aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado é quando você chega para o colaborador e você fala, olha, a partir de hoje você não pertence mais ao quadro de colaboradores dessa empresa. Então amanhã ele já não vem mais. E o que muda é que você vai pagar 30 dias para ele de forma indenizada. Porém, o pagamento precisa ser feito dentro dos próximos 10 dias, que é o limite ali de pagamento de uma rescisão. Então, o aviso trabalhado, você comunica e ele trabalha os próximos 30 dias. O aviso prévio indenizado, você comunica e ele já não trabalha mais para sua empresa. Mas mesmo assim, você vai pagar esses 30 dias para ele. Entendi. E um outro detalhe também é o aviso prévio, um aviso de 3 dias a cada 12 meses trabalhados. Então, existe uma previsão na legislação que diz que a cada 12 meses, a cada 1 ano completo, o colaborador tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. Isso significa, vamos trazer um exemplo prático de um colaborador que está há 10 anos na sua empresa e você quer mandar ele embora. Você vai ter os 30 dias de aviso prévio convencional, né? E você vai ter mais 3 dias de aviso por ano trabalhado. Então, isso significa o quê? Que o aviso prévio dele total vai ser de 60 dias. Os 30 primeiros trabalhados ou indenizados e os subsequentes, os outros 30 dias ali, que correspondem aos 3 por ano, obrigatoriamente indenizados. Então, você vai pagar um aviso prévio total de 60 dias para esse colaborador. Entendi. Então, no aviso prévio trabalhado, né, eu vou fazer a rescisão e estou comunicando o empregado que, eu estou fazendo a gente vai desligar você do quadro de empregados e a partir de hoje você está cumprindo aviso prévio. Por gentileza, assine aqui para mim. Nessa modalidade, quando eu mando o empregado embora, quando eu vou fazer a rescisão e ele vai trabalhar o aviso prévio, ele tem a opção de trabalhar 2 horas a menos por dia ou 7 dias, ou menos 7 dias. Correto. Essa opção de optar por 2 horas ou 7 dias é do empregado ou é do empregador? É do empregado. É o empregado quem faz a escolha ali no momento de assinar o aviso prévio. Lembrando que isso precisa estar documentado, precisa estar formalizado, mas é o colaborador quem faz a opção de trabalhar 2 horas a menos ou 7 dias no final do aviso prévio. Entendi. Bem interessante, é uma dúvida que muitas vezes vem à tona esse ponto. Entendi. Muito obrigado. Até o momento a gente já conversou bastante sobre a modalidade de rescisão por justa causa, conversamos também sobre a modalidade de rescisão sem justa causa e agora a gente vai entrar na modalidade quando o empregado faz o pedido de demissão. Exatamente. Quando o colaborador deseja se desligar da empresa, até mesmo porque não precisa ser um vínculo eterno, né? A partir do momento que firmamos um contrato de trabalho, qualquer uma das partes pode aí se desvincular da empresa. Um ponto importante que vale lembrar, Thiago, é que todas essas regras que a gente vem falando, elas são regras aplicadas tanto a dispensa por parte da empresa quanto o pedido de demissão pós-passado aí o período de experiência do colaborador, principalmente na questão de aviso prévio e multa rescisória. Mas no pedido de demissão, a gente não foge das regras do que se aplica ali para a dispensa por parte da empresa. Então, estou na empresa, estou trabalhando, passado ali o período de experiência, não desejo dar continuidade no meu contrato. Eu preciso formalizar esse pedido de demissão. A nossa orientação é que o pedido de demissão seja feito a próprio punho, papel e caneta ali, mesmo que seja numa folha de caderno.
eu, Adriana, CPF tal, RG tal, cientifico ou comunico a empresa, desejo me desligar, né? E identificar ali se o aviso vai ser trabalhado ou se o aviso vai ser indenizado, né? A gente encontra alguns avisos meio padrões, assim, da internet, onde o empregado, ele solicita a dispensa do cumprimento do aviso prévio, e não é porque tem esse termo ali, essa solicitação, que o empregador, ele é obrigado ou não a aceitar esse pedido de dispensa. Então, de igual forma, um colaborador que desejar romper o contrato de trabalho, ele precisa comunicar à empresa com 30 dias de antecedência. Se você vai pedir demissão no formato do aviso trabalhado, de igual forma, você faz o pedido de demissão, cientifica a empresa e dali para frente, no dia seguinte, começa a contar o aviso prévio. Lembrando que nesse caso o aviso prévio trabalhado, ele é de 30 dias. No pedido de demissão, a gente não tem aquela regrinha da saída de 7 dias antes ou 2 horas antes por dia. Eu ia te perguntar isso agora. No pedido de demissão, o empregado, ele não tem esse benefício, digamos assim? Não tem esse benefício, exatamente. É só quando mandado embora. Quando ele é mandado embora, para que ele tenha ali um tempo para se reorganizar, buscar um novo emprego. E no pedido de demissão, o relacionamento é o inverso. Então, quando você trabalha os 30 dias, você dá oportunidade para a empresa repor um profissional para aquela vaga, envolver treinamentos e tudo mais. Então, você vai trabalhar os 30 dias e você vai receber todas as verbas trabalhistas no final do cumprimento desses 30 dias. Ou, caso você opte por não trabalhar o aviso prévio, a empresa pode vir a descontar esses 30 dias de aviso prévio da tua remuneração. Lembrando que, em caso de rescisão negativa, que a gente chama, o colaborador, ele não sai devendo para a empresa. Então, somados todas, um funcionário que acabou de tirar férias, então ele já recebeu aquele direito, é começo do ano, né, tem 1 ou 2 avos ali de direito de 13º, então não é uma rescisão que vai sair tão alta, e pode ser que, devido ao aviso indenizado, a rescisão dele saia negativa, menos 800, menos 1.200 reais, a empresa não pode exigir que ele pague esse valor. No final do termo de rescisão vai ficar zerada a rescisão dele. Não teria valores a receber nesse Não teria valores a receber cenário. E também não há valores a pagar ou a devolver para a empresa. Nesse exemplo em questão. Exemplo. Mas achei bem interessante esse ponto quando você comenta que no pedido de demissão, o empregado, ele não tem o direito a sair 7 dias antes não e tem. Nem as 2 horas a menos ali na jornada. Bem interessante, mas tem direito, fez o pedido de demissão, ele tem direito ali às verbas rescisórias. Exatamente. Mas no pedido de demissão não tem direito a seguro. Ele não vai ter direito ao seguro-desemprego e nem ao saque do FGTS. Ele não perde o valor que foi depositado durante o contrato de trabalho, mas fica lá na conta do PIS vinculado ao CPF dele. Então, ele não saca o FGTS, não saca o seguro-desemprego, mas não podemos confundir que ele perde os direitos dele. Ele recebe ali os dias trabalhados, recebe férias com adicional de 1/3 e recebe o 13º também. Bem interessante. Essa parte, então, a gente já passou por rescisão por justa causa, rescisão sem justa causa e pedido de demissão. Correto. Vamos entrar agora em uma outra modalidade? Bora lá. Entrando aqui na última modalidade que a gente vai tratar nesse conteúdo, que é a rescisão por acordo, né? O acordo entre empregador e empregado. Essa modalidade, ela adentrou na nossa legislação no ano de 2017 com a reforma trabalhista. Antigamente não existia essa modalidade, não existia a possibilidade de se fazer um acordo. Exatamente. Então hoje existe a possibilidade de empregado e empregador fazer um acordo para rescindir, para terminar o contrato de trabalho, Adriana? Corretamente, exato, Thiago. Hoje existe a possibilidade de negociar a rescisão, o formato de rescisão. Lembrando que é uma rescisão em comum acordo, então tanto o empregado quanto a empresa precisam estar de acordo, e muito importante que todos os tópicos dessa negociação sejam documentados, né? Embasar o motivo, talvez ali da proposta de acordo, né? Para que isso lá na frente não seja revertido e a empresa venha aí a pagar direitos do colaborador que ele não teria. Geralmente essa rescisão por acordo, ela parte de iniciativa do empregado, onde ele deseja se desligar da empresa, seja um motivo de mudança de cidade ou qualquer outro motivo. E ele propõe para a empresa, olha, você consegue fazer a rescisão por acordo para mim?
quais são os direitos que envolvem essa modalidade. Eu ia te perguntar isso, né? Porque então normalmente essa modalidade de rescisão é o empregado que solicita. Geralmente. Porque no pedido de demissão ele não tem alguns direitos e na rescisão por acordo ele tem alguns direitos. Exatamente. Comenta conosco essa diferença entre os direitos do pedido de demissão para a rescisão por acordo, talvez fazendo um link lá na rescisão sem justa causa, né? Quais são as diferenças desses direitos nessa modalidade da rescisão por acordo? Bacana. Os três, eles se conectam de certa forma, né? Porque o que acontece? Lá no pedido de demissão, a gente viu que ele recebe férias, 1/3, 13º e mais ali os dias trabalhados. Na dispensa sem justa causa, ele vai receber todos esses direitos, mais o FGTS, a multa rescisória de 40% sobre o saldo de FGTS e vai sacar o seguro-desemprego. Então, na modalidade de acordo, ela mescla as duas situações. Então, o colaborador vai receber férias, 1/3 de férias, 13º e dias trabalhados. Vamos partir para o aviso prévio. Se trabalhado, ele vai receber normalmente os dias de aviso trabalhado. Se indenizado, a empresa vai pagar 50% do aviso prévio para ele. Então, vale lembrar que esse 50% ele pode ser de 30 dias ou mais, de acordo ali com os dias acrescidos, dos 3 dias acrescidos por ano. Então, se o meu aviso prévio meu salário é R$3.000 e o aviso prévio seria 30 dias, eu vou indenizar para o meu colaborador metade desse aviso prévio. R$1.500 eu preciso indenizar para ele. Outro ponto de mudança é com relação ao FGTS. O colaborador vai sacar 80% do FGTS que ele tiver lá na conta dele. E a multa rescisória paga pela empresa, vale lembrar isso também, a multa rescisória paga pela empresa, ela não é de 40% do saldo do FGTS, ela cai pela metade também. Então a empresa vai fazer o pagamento de 20% da multa rescisória somente, né? A grande diferença, a principal diferença, é a questão do seguro-desemprego. A modalidade de acordo, ela não habilita o saque do seguro-desemprego. Então, o colaborador que solicitar, né, que propor ali para a empresa uma rescisão por acordo, ele não vai receber o seguro-desemprego. Para a empresa, ela precisa levar em consideração que, num pedido de demissão, ela não arcaria com 20% da multa rescisória e nem a questão ali de, se o aviso fosse indenizado, ela pagar 50% do aviso. Então, é muito importante que ela tenha clareza dessas informações para optar se sim, faça o acordo ou não. Se você deseja se desligar, proceda aí com o pedido de desligamento. Possivelmente, a empresa pode utilizar esse modelo para beneficiar um bom colaborador, teve uma boa relação, ele está saindo e você de alguma forma vai ficar, né, busca ficar dentro da lei, você pode vir a optar, né, aceitar essa rescisão pela modalidade de acordo. Exatamente. Não recebe seguro-desemprego, os direitos ali não são totais, digamos assim, em relação ao saque do FGTS, né? Ao saque do FGTS. 80% mesmo? 80%. Então, eu proponho uma rescisão por acordo com o meu empregador, eu vou poder sacar 80% do meu FGTS. Exatamente. Então, tenho R$1.000 depositado, saco R$800. E não tenho direito ao seguro-desemprego nessa modalidade. Não tenho direito ao seguro. Eu acredito que a gente tenha passado aqui, né, por todos os itens, né, os principais pontos aqui falando das modalidades de rescisões. Tem algo que você queira trazer, acrescentar, falar aqui para os nossos ouvintes, os nossos clientes, quem estiver vendo esse vídeo, esse bate-papo nosso? Pontos que eu traria como observação para se proceder aí com o desligamento de forma correta, o encerramento do contrato. O primeiro deles é com relação ao pagamento das verbas rescisórias, programar sempre ali para os 10 dias após finalizar o aviso, né, os 10 dias para pagamento das verbas rescisórias. A realização do exame demissional é algo muito importante, porque é o que vai atestar na questão de saúde do trabalhador, que você realmente pode fazer a dispensa dele. Dando inapto, a gente não poderia proceder com o desligamento dele e a gente poderia encaminhar para uma questão de auxílio-doença, algo nesse sentido, né? E um terceiro ponto que eu poderia trazer é que os nossos clientes eles podem contar com o apoio de homologação administrativa dentro do escritório. Por mais que hoje a gente não tenha mais a previsão de obrigatoriedade
de fazer a homologação sindical com previsão lá na CLT, salvo particularidade de alguma convenção coletiva que traga essa necessidade, os nossos clientes eles podem contar com o nosso apoio para fazer esse esclarecimento para o trabalhador na hora de um desligamento. Isso não significa resolver conflitos ali no momento de uma rescisão. Porém, às vezes, uma má interpretação de cálculo, explicar a composição daquele cálculo exatamente, porque isso para nós é dia a dia, é básico, algo que a gente faz todos os dias. Sim. Mas no dia a dia do empresário, às vezes, é um pouco difícil de explicar esse cálculo. Então, o nosso cliente ele pode contar com esse apoio na homologação de rescisão em via administrativa. Bem interessante, né? A gente tem um volume considerável, né, desse apoio. Sim. Né? Bem interessante mesmo. E acredito que aqui a gente conclui, então, o nosso primeiro bate-papo, o nosso primeiro podcast sobre a área trabalhista, sobre as modalidades de rescisão. Exatamente. Hoje falamos sobre rescisões, passamos ali pelas principais modalidades, né? Muito legal. Agradeço sua presença, sua contribuição. Agradeço você que chegou até aqui ao final desse conteúdo. Se inscreve no nosso canal para você receber todas as nossas atualizações e até o próximo conteúdo. Muito obrigado. Até a próxima.